diariamente sua vida, seus relacionamentos, sua caminhada com Deus. O princípio do silêncio estratégico, da oração persistente e da entrega absoluta. Este não é um silêncio de covardia ou omissão. Não estou falando sobre ser pisoteado. Estou falando sobre uma postura espiritual que reconhece que nem todas as batalhas devem ser travadas no campo visível, que nem todas as guerras são vencidas com palavras e que há um Deus soberano que peleja por aqueles que sabem se calar na hora certa. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão consistente. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por momentos de profunda injustiça, de acusações terríveis, de ataques violentos terríveis. E em muitos desses momentos, eles escolheram não o caminho da autodefesa imediata, mas o caminho do silêncio confiante. Pense em José, falsamente acusado e preso. Pense no Daviavo, perseguido por Saul, apesar de sua inocência. Pense no Jesus, que perdeu tudo e foi acusado pelos próprios amigos, e, acima de tudo, pense em Jesus, que, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. O que estamos vendo aqui não é fraqueza, é uma força sobrenatural. Não é passividade, é estratégia espiritual. Não é derrota, é a preparação para uma vitória que transcende o visível e alcança o eterno. Existe uma batalha acontecendo neste momento em sua vida. Talvez você esteja enfrentando acusações injustas em seu trabalho. Talvez esteja lidando com conflitos familiares que parecem não ter solução. Talvez esteja passando por um ataque à sua reputação, ao seu ministério, à sua integridade. E dentro de você há uma voz gritando: defenda-se, explique, grite mais alto, prove que você está certo. Mas hoje, quero que você ouça outra voz, a voz do Espírito Santo, que te convida a uma postura diferente, uma postura que parece loucura aos olhos do mundo, mas que é sabedoria aos olhos de Deus. Uma postura que o próprio Senhor te convida. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Há uma passagem nas Escrituras que capta perfeitamente este princípio. Em Êxodo 14, versículo 14, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a intervenção divina em nossas batalhas. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Este versículo não foi escrito em um momento de tranquilidade ou conforto. Foi pronunciado em um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. O povo estava encurralado entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. Não havia para onde correr, não havia solução humana visível. O pânico se espalhava, as acusações contra Moisés aumentavam, o medo dominava os corações. E é nesse contexto que Moisés declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que aconteceu em seguida? Deus abriu o mar, o impossível tornou-se realidade. A intervenção divina manifestou-se de forma sobrenatural quando o povo escolheu silenciar e confiar. A batalha foi vencida não por estratégias humanas, não por eloquência, não por força física, mas pela intervenção soberana de um Deus que responde quando seus filhos escolhem o caminho da confiança silenciosa. Esta é a mesma promessa que está diante de você hoje. As circunstâncias podem ser diferentes. O mar à sua frente pode ter outro nome. O exército que te persegue pode estar vestido de outras formas, mas o princípio
permanece o mesmo. Quando você escolhe silenciar, confiando em Deus, você abre espaço para o sobrenatural. Quando você troca as palavras precipitadas pela oração persistente, você ativa os recursos do céu. Quando você entrega sua causa nas mãos de Deus, em vez de tentar resolver por suas próprias forças, você permite que o Senhor dos Exércitos entre na batalha em seu favor. O silêncio que estou propondo não é um silêncio de omissão ou resignação. É um silêncio cheio de fé, um silêncio ativo, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra humana. É o silêncio que diz: meu Deus é maior que esta situação. Meu advogado celestial defenderá minha causa. Meu Pai não me deixará confundido. Quando Jesus estava diante de Pilatos, enfrentando acusações falsas que o levariam à cruz, o governador romano ficou espantado com seu silêncio. Não respondes nada? Perguntou Pilatos. Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? Mas o texto sagrado nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de sorte que o governador muito se maravilhava. Mateus 27, versos 13 e 14. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe deu resposta alguma, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O silêncio de Jesus não era sinal de que ele não tinha resposta. Era sinal de que ele tinha uma resposta maior que qualquer palavra poderia expressar. Era o silêncio de quem sabia que estava cumprindo um propósito eterno, de quem enxergava além das circunstâncias imediatas, de quem confiava completamente nos desígnios do Pai. E você, meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o poder que existe em seguir os passos do Mestre? Consegue vislumbrar o que aconteceria se diante da próxima acusação, do próximo ataque, da próxima injustiça, você escolhesse o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da reação imediata? Não pule o vídeo, inscreva-se, deixe seu like e comente 2 para ver a surpresa que preparamos no final. Não estou sugerindo que será fácil. Não estou dizendo que não haverá dor. Seu coração pode estar ferido. Suas emoções podem estar à flor da pele. A injustiça pode ser gritante, mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a uma dimensão mais elevada de fé e confiança. É quando tudo dentro de nós quer reagir que somos convidados a responder com o espírito, não com a alma. A palavra de Deus nos adverte em Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Note bem, não é a sua defesa veemente, não é a sua resposta imediata, não é a sua irritação justa que produzirá a justiça divina em sua situação. É a sua capacidade de ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar suas emoções que abrirá espaço para que Deus opere sua justiça perfeita em sua vida. O inimigo de nossas almas conhece bem nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para nos fazer reagir na carne. Ele cria situações específicas, usa pessoas específicas, arquiteta palavras específicas que sabe que nos farão perder o controle. E por quê? Porque ele entende um princípio espiritual profundo. Quando você perde o controle, você perde a autoridade. Pense nisso por um momento. Quando você explode em ira, quando responde no mesmo tom, quando entra em discussões acaloradas para provar seu ponto, você pode até sentir que está se defendendo. Mas, na realidade, você está caindo na armadilha do inimigo. Você está descendo ao nível da carne, ao campo de batalha, onde ele tem vantagem. Mas quando você responde com silêncio e oração, algo sobrenatural acontece. O inferno se cala, porque não obteve a reação que esperava. O céu se move, porque você escolheu o caminho
da sabedoria divina. Você mantém sua autoridade espiritual porque não permitiu que suas emoções momentâneas ditassem suas ações. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. Quando o rei Ezequias recebeu uma carta ameaçadora do rei da Assíria, repleta de insultos, não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus de Israel, sua resposta foi notável. O texto em 2 Reis 19 nos conta que Ezequias pegou a carta, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante de Deus. Em vez de responder imediatamente com uma contra-ameaça, em vez de entrar em pânico ou tentar resolver por força própria, ele levou a situação diretamente ao trono de Deus. E o resultado? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil homens no acampamento assírio. A vitória veio sem que Ezequias precisasse levantar uma espada, sem que precisasse enviar uma resposta, sem que precisasse provar que estava certo. Ele silenciou, orou e entregou, e Deus pelejou por ele. Esta história não está na Bíblia por acaso. Ela está lá para nos ensinar que quando enfrentamos ameaças que parecem maiores que nossas forças, quando somos atacados por palavras que parecem destruir nossa paz, temos uma escolha a fazer. Podemos responder no mesmo nível, entrando na arena das palavras e contra-ataques. Ou podemos escolher o caminho de Ezequias. Levar a situação ao Senhor e permitir que Ele peleje por nós. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva ou ingênua. O silêncio estratégico que estou apresentando não é silêncio em todas as situações. Há momentos para falar, há situações que exigem posicionamento, verdades que precisam ser defendidas. O próprio Jesus, que permaneceu em silêncio diante de Pilatos, não hesitou em confrontar os fariseus hipócritas ou em expulsar os cambistas do templo. A sabedoria está em discernir o tempo certo, a maneira certa e as batalhas certas. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. O Espírito Santo quer te dar essa sabedoria, esse discernimento, para saber quando o silêncio é a arma mais poderosa no arsenal espiritual e quando a palavra, falada com amor e verdade, é necessária. O que estou te convidando a considerar hoje é que talvez muitas das batalhas que você está travando com palavras deveriam ser travadas com joelhos dobrados. Muitas das discussões que estão consumindo sua energia emocional deveriam ser entregues nas mãos de Deus. Muitas das situações em que você sente que precisa se defender são exatamente aquelas em que Deus quer se levantar como seu defensor. Se apenas você escolher confiar e silenciar. Quer transformar sua vida com esta palavra? Comente "Eu confio" e assista até o fim para um recado especial para você. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem desistiu, mas no silêncio de quem confia plenamente que Deus está no controle. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que o Espírito Santo quer falar diretamente ao seu coração sobre situações específicas em sua vida, onde você tem lutado com suas próprias forças, onde tem tentado vencer batalhas na arena das palavras, onde tem se desgastado emocionalmente tentando provar que está certo. O Senhor quer te mostrar um caminho melhor, um caminho de paz, mesmo em meio à tempestade, um caminho de vitória mesmo quando tudo parece perdido. Quando você escolhe não reagir na carne, mas responder no Espírito, você está alinhando-se com os princípios do reino de Deus. Você está declarando sua confiança na soberania divina. Você está reconhecendo que suas batalhas
não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nos ensina Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui está a verdade libertadora. Quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Talvez você esteja vivendo um momento de conflito intenso em seu casamento. Palavras duras têm sido trocadas, acusações têm ferido profundamente e você sente que precisa se defender, explicar-se, provar que não é o vilão da história. E seu impulso natural é continuar a discussão, apresentar seus argumentos, lutar para ser compreendido. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio, não um silêncio de indiferença ou ressentimento, mas um silêncio de entrega e oração? E se, em vez de tentar convencer seu cônjuge de que você está certo, você levasse a situação diante do Senhor, orando não apenas por mudanças no outro, mas por transformação em seu próprio coração? Ou talvez você esteja enfrentando uma situação no trabalho onde sua integridade está sendo questionada, onde rumores estão circulando, onde colegas estão minando sua posição. Seu instinto é se defender energicamente, confrontar os propagadores dos rumores, garantir que todos saibam sua versão da história. Mas e se você escolhesse o caminho do silêncio confiante? E se, em vez de entrar no jogo das intrigas de escritório, você continuasse a trabalhar com excelência e integridade, confiando que a verdade prevalecerá no tempo certo? E se, em vez de gastar energia emocional tentando mudar a percepção dos outros, você investisse esse tempo em oração, pedindo a Deus para defender sua causa e vindicar seu nome? Ou talvez você seja um líder, um pastor, alguém em posição de autoridade e está enfrentando críticas, oposição, até mesmo ataques pessoais. O peso da responsabilidade faz com que você sinta que deve responder a cada acusação, esclarecer cada mal-entendido, justificar cada decisão. Mas e se Deus estivesse te chamando para um lugar de maior confiança? E se para algumas dessas situações, a resposta mais poderosa fosse simplesmente continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer com fidelidade e excelência, deixando que os resultados falem por si mesmos? E se em vez de gastar tempo e energia se defendendo, você escolhesse investir esse tempo em buscar mais da presença de Deus, fortalecendo sua visão e aprofundando sua dependência dele, mesmo quando tudo parecer perdido? Lembre-se, no reino de Deus, o silêncio confiante, muitas vezes, precede os maiores milagres. Antes da ressurreição, houve o silêncio do túmulo. Antes da libertação do Egito, houve o silêncio de 400 anos. Antes do nascimento de João Batista, houve o silêncio de Zacarias. Deus frequentemente opera nos espaços de nosso silêncio confiante, preparando intervenções que vão além do que poderíamos pedir ou imaginar. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em silêncio, por trás de cada noite em que você escolhe orar, em vez de revidar, por trás de cada momento em que você decide confiar, em vez de tentar controlar. O Salmo 35, versículo 22, nos promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã pode ainda não ter chegado em sua situação, mas ela virá. O sol da justiça divina irá nascer, trazendo cura em suas asas, como promete Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevado. O caminho do silêncio, da oração e da entrega não é um caminho de derrota, é o caminho para a maior vitória. Não é um caminho de fraqueza, é o caminho da força sobrenatural. Não é um caminho de passividade, é o caminho da guerra espiritual no seu nível mais elevado. Antes de tudo, clique no like, se inscreva e comente 3 para descobrir o segredo que vai mudar sua forma de enfrentar batalhas. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando a maior injustiça da história humana, ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Ele poderia ter descido da cruz e provado instantaneamente que estava certo. Mas ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. E por meio desse silêncio, dessa entrega, veio a maior vitória de todos os tempos. A vitória sobre o pecado e a morte. Você também pode experimentar vitórias sobrenaturais quando escolhe o caminho do silêncio cheio de fé. Não silêncio de medo, mas um silêncio de confiança. Não silêncio de derrota, mas um silêncio de expectativa. Não um silêncio de resignação, mas um silêncio de rendição ao Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma história que ilustra o poder desse tipo de silêncio. William Carey, considerado o pai das missões modernas, enfrentou uma tragédia devastadora quando um incêndio destruiu seu depósito na Índia, consumindo manuscritos que representavam anos de trabalho traduzindo a Bíblia para línguas indianas. Quando recebeu a notícia, ele não explodiu em raiva, não amaldiçoou a Deus, não desistiu de sua missão, ele simplesmente disse: Deus tem um propósito nisto que ainda não podemos ver. Em vez de gastar energia, lamentando o que não podia ser mudado, ele silenciou seu coração perante o Senhor, orou por renovação de forças e entregou a situação nas mãos de Deus. E o resultado? Notícias sobre o incêndio se espalharam pela Inglaterra, gerando uma onda de simpatia e apoio financeiro que permitiu a construção de instalações melhores e a eventual conclusão das traduções em um tempo menor do que seria possível se o desastre não tivesse ocorrido. O que parecia uma derrota catastrófica tornou-se a plataforma para uma vitória maior, porque um homem de Deus escolheu o caminho do silêncio confiante, da oração persistente e da entrega completa. Esta pode ser a sua história também. A situação que parece destinada a te destruir pode ser exatamente aquela que Deus usará para mostrar sua glória em sua vida. Se você escolher confiar, se você escolher entregar, se você escolher o caminho do silêncio cheio de fé. Não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Este não é apenas um bom conselho. É uma estratégia espiritual poderosa que abre as portas para a intervenção divina em sua vida. Quando você silencia, você cria espaço para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
um som de um sussurro suave. Muitas vezes, estamos tão ocupados defendendo nossa posição, explicando nossa versão, reagindo às circunstâncias, que perdemos a oportunidade de ouvir o sussurro divino que traria direção e conforto para nossa situação. Quando você ora, você transfere o peso da batalha dos seus ombros para os ombros daquele que pode carregar qualquer fardo. Jesus nos convida, em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas das nossas batalhas verbais, muitas das nossas tentativas de autodefesa, vêm de um lugar de exaustão emocional e espiritual. Estamos tentando carregar pesos que nunca fomos destinados a carregar sozinhos. Quando você entrega, você demonstra uma confiança suprema na soberania de Deus. Você está declarando com sua atitude: eu creio que tu és justo, que tu vês todas as coisas, que tu tens poder para mudar qualquer situação e que tu farás todas as coisas contribuírem para o meu bem e para a tua glória. O inimigo espera a sua reação. Ele provoca, instiga, cria situações que naturalmente levariam qualquer pessoa a explodir. Mas quando você se cala e dobra os joelhos, você o desarma completamente, porque ele não tem defesa contra o silêncio cheio de fé. Não reaja com a alma, responda com o espírito. A alma é o lugar das nossas emoções, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Quando reagimos a partir da alma, estamos operando no campo natural. Mas quando respondemos a partir do espírito, estamos operando no campo sobrenatural, onde a intervenção divina não apenas é possível, é inevitável. Uma história que me marcou profundamente foi a de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que, junto com sua família, escondeu judeus durante o Holocausto. Eventualmente, eles foram descobertos e enviados para campos de concentração, onde sua irmã e seu pai morreram. Anos após o fim da guerra, em uma igreja onde Corrie estava falando sobre o perdão, ela encontrou face a face um dos guardas mais cruéis do campo onde esteve preso. O homem aproximou-se dela, dizendo que havia se tornado cristão e pedindo seu perdão pelos horrores que havia infligido. Naquele momento, todos os traumas voltaram à mente de Corrie. Sua carne gritava por justiça, por confrontação, por acusação. Ela tinha todo o direito de confrontá-lo, de lembrar-lhe o sofrimento que havia causado, de recusar-se a perdoar. Mas, em vez disso, ela silenciou as vozes da amargura, orou por um amor que sabia que não poderia vir dela mesma e entregou a situação nas mãos de Deus. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma onda de amor invadiu seu coração, permitindo que ela estendesse a mão e oferecesse o perdão que parecia impossível segundos antes. Aquele momento não apenas trouxe cura para o ex-guarda, mas também completou o processo de cura no coração da própria Corrie. Ela percebeu que quando escolhemos o caminho do silêncio confiante e da entrega, Deus não apenas peleja nossas batalhas externas, Ele também vence as batalhas que travamos em nosso interior. Esta é a verdade revolucionária que quero plantar em seu coração hoje. As maiores vitórias não são aquelas que todos veem, as conquistas externas, os momentos de vindicação pública. As maiores vitórias são aquelas que acontecem no interior, quando escolhemos o caminho do amor em vez do caminho da amargura, quando optamos pela confiança em vez do controle, quando decidimos silenciar nosso ego para que a voz de Deus possa ser ouvida. Pode estar pensando: por isso parece impossível, você não conhece minha situação, você não sabe o que fizeram comigo, o que disseram sobre mim, como me traíram,
como me feriram. E você está certo, eu não sei. Mas sei que há um Deus que sabe, que vê, que compreende e que promete estar com você em meio ao fogo da provação. Como diz Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não está pedindo que você silencie porque sua dor não importa ou porque a injustiça não é real. Ele está pedindo que você silencie porque Ele tem um plano maior, uma estratégia mais eficaz, uma solução mais completa do que qualquer coisa que você poderia alcançar com suas próprias palavras ou ações. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Note bem, Jesus não promete uma vida sem aflições, sem injustiças, sem acusações falsas. Ele promete algo muito mais precioso: a vitória que já foi conquistada por Ele e que se torna nossa quando escolhemos o caminho da confiança, da fé, da rendição. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma injustiça, uma acusação, uma palavra atravessada, uma atitude que fere. A vontade de se defender sobe como fogo. O impulso é reagir, se justificar, levantar a voz, provar que está certo. Mas o Espírito Santo te diz hoje: não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. No mundo espiritual, nem toda batalha se vence com palavras. Muitas se vencem com postura, com fé, com domínio próprio. O inimigo sabe exatamente como acionar seus gatilhos emocionais. Ele cria situações para te tirar do foco, para roubar sua paz, para te fazer reagir na carne, porque sabe que, quando você perde o controle, você perde a autoridade. Mas quando você responde com silêncio e oração, o inferno se cala e o céu se move. Jesus nos deu esse exemplo. Diante das acusações, ele não abriu a boca. Diante da provocação, ele não desceu ao nível da carne. Ele sabia que o Pai lutaria por ele. E essa também é a sua realidade, homem e mulher de fé. Você não precisa se defender quando está protegido pelo céu. A palavra diz em Êxodo 14, verso 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse silêncio não é omissão, é estratégia, é confiança, é maturidade espiritual. É um grito silencioso que diz: Deus é meu advogado. O inferno espera a sua reação, mas quando você se cala e dobra os joelhos, você desarma o inimigo completamente. Talvez você esteja em uma guerra dentro de casa, no ministério, no trabalho, até mesmo no seu interior. E você tem sentido vontade de explodir, de responder, de se justificar. Mas hoje o Senhor te diz: não reaja com a alma, responda com o espírito. A batalha não é contra carne e sangue, e quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Não se irrite. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não discuta. A discussão não gera luz, gera mais trevas. Faça aquilo que ativa os céus. Vá para o secreto, ore, abençoe quem te fere, interceda por quem te acusa. Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual, no nível mais alto. Porque quando você age com o Espírito, os anjos se movem. Quando você cala com fé, Deus fala por você. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que há uma palavra específica para você hoje. Uma palavra que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os conflitos, como você lida com as injustiças, como você responde às provocações. Existe uma força espiritual no silêncio.
não no silêncio do medo, mas no silêncio da fé, não no silêncio da covardia, mas no silêncio da coragem, não no silêncio da derrota, mas no silêncio da vitória. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por causa de uma conspiração contra ele. O texto não nos diz que ele tentou argumentar com a rei, que ele tentou expor a conspiração, que ele tentou provar sua inocência. O texto simplesmente nos diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele silenciou diante da injustiça, continuou em sua postura de fidelidade a Deus e entregou seu destino nas mãos do Senhor. E o resultado? Os leões tiveram suas bocas fechadas, e Daniel saiu ileso da cova, enquanto seus acusadores enfrentaram o destino que haviam planejado para ele. Esta não é uma história isolada nas Escrituras, é um padrão divino. Quando os servos de Deus escolhem o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da autodefesa, Deus intervém de maneiras sobrenaturais. Pense em Esther, que em vez de denunciar publicamente a conspiração de Amã, silenciou, jejuou, orou e esperou o momento certo que Deus lhe mostraria para agir. E sua paciência estratégica salvou uma nação inteira. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado por uma mulher, esquecido na prisão, apesar de sua inocência. Em nenhum momento o vemos tentando articular sua fuga, enviar mensagens à sua família, protestar sua inocência. Ele silencia, serve com excelência onde está colocado e confia que Deus tem um propósito maior. E, de fato, tinha um propósito que salvaria não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua situação, lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Como declara Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. O que parece derrota agora pode ser apenas o prelúdio para uma vitória maior do que você jamais imaginou. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em secreto, de cada noite em que você escolhe perdoar em vez de revidar, de cada situação em que você decide confiar em vez de controlar. Deus não desperdiça nenhuma dor de seus filhos, nenhuma injustiça que eles sofrem, nenhuma acusação que enfrentam. Ele redime tudo, transforma tudo, usa tudo para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja pensando, mas e quando devo falar? Certamente há momentos em que o silêncio não é a resposta certa. E você está absolutamente correto. O silêncio que estou propondo não é um silêncio absoluto em todas as situações. É um silêncio estratégico, guiado pelo Espírito Santo. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. Há ocasiões em que devemos erguer nossa voz em defesa dos oprimidos. Como nos ensina Provérbios 31, verso 8, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Há momentos em que devemos confrontar o pecado com amor, como Jesus nos ensina em Mateus 18, versos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasteis teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. E se não os ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Há situações em que devemos apresentar a verdade com clareza e firmeza, como Paulo fez em diversas ocasiões. A questão crucial é o discernimento. E esse discernimento vem da intimidade com Deus, da sensibilidade ao Espírito Santo, do conhecimento profundo da palavra. Quando você está sintonizado com o coração de Deus, você saberá quando silenciar e quando falar. Você saberá quando a batalha é sua para lutar e quando deve simplesmente sair do caminho e permitir que Deus peleje. E quando for tempo de falar, a maneira como falamos faz toda a diferença. Efésios 4, versículo 15, nos instrui a falar a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Provérbios 15, verso 1, nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nossa fala deve ser sempre agradável, temperada com sal, como ensina Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mesmo nos momentos em que somos chamados a nos exprimir, a defender uma verdade, a esclarecer um mal-entendido, podemos fazer isso de uma maneira que reflete o caráter de Cristo, com gentileza, respeito, autocontrole e amor genuíno, mesmo por aqueles que nos opõem. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva que tolera todo tipo de abuso ou que se omite diante da injustiça. O que estou propondo é uma espiritualidade madura, que sabe discernir as batalhas, que entende que nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece defesa, nem toda palavra atravessada merece uma palavra ainda mais dura em retorno. O silêncio que estou propondo é o silêncio de quem conhece seu valor em Cristo e, portanto, não precisa provar seu valor através de argumentos. É o silêncio de quem conhece a verdade e, portanto, não se desespera quando a mentira parece prevalecer temporariamente. É o silêncio de quem conhece o poder de Deus e, portanto, não teme o que o homem possa fazer. É o silêncio de Jesus diante de Pilatos. É o silêncio de Davi quando Simei o amaldiçoava. É o silêncio de Paulo e Silas que, em vez de reclamar da injustiça de estarem na prisão, cantavam louvores a Deus no meio da noite. É o silêncio dos mártires ao longo da história da igreja, que, em vez de amaldiçoar seus perseguidores, oravam por eles, seguindo o exemplo de Estevão, que em seus últimos momentos clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, verso 60. Este é o tipo de silêncio que muda histórias, que quebra ciclos de ódio, que abre portas para o sobrenatural, que torna possível a reconciliação onde antes só havia espaço para mais conflito. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem se rendeu à derrota, mas no silêncio de quem se rendeu a Deus. Ketbai. Este é o convite que o Espírito Santo faz a você hoje. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Silencie seu ego, que clama por vingança. Silencie sua alma, que deseja provar justificação imediata. Silencie suas emoções, que oscilam como ondas. Silencie seus pensamentos, que elaboram defesas e contra-ataques. Silencie o barulho do mundo, que te diz para lutar, para revidar, para provar que está certo. Ore como nunca antes. Não apenas por alívio, não apenas por vindicação, não apenas por mudança nas circunstâncias, mas por transformação em seu próprio coração. Ore por aqueles que te ferem,
Como Jesus nos ensinou, ore pelo reino de Deus em meio ao conflito. Ore pela sabedoria para discernir a vontade divina. Ore pela capacidade de Deus para ver a situação através dos olhos de Deus. Entendido sua reputação nas mãos do Senhor, entregue seu direito de ter a última palavra. Entregue seu desejo de controlar os resultados. Entregue seus medos sobre o que os outros pensaram. Entregue sua necessidade de aprovação humana. Entregue sua causa àquele que julga com justiça perfeita. Este é o caminho para a paz que excede todo o entendimento, para a vitória que transcende as circunstâncias, para a liberdade que rompe todas as cadeias. Então você está usando sua boca como uma arma contra a sua própria restauração. Provérbios 18:21 diz com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Esse versículo não é uma metáfora poética, é um alerta direto e uma chave poderosa para aqueles que decidem viver no design divino. O que você pronuncia com sua língua molda, não apenas suas emoções e pensamentos, mas também as células, órgãos e sistemas do seu corpo. Porque seu corpo não é uma entidade independente, é o templo do Espírito Santo e responde à voz de quem o habita. Deus não criou a linguagem apenas para nos comunicarmos com os outros. Ele nos deu o poder de falar para manifestar realidades na terra que já foram declaradas no céu. Por isso, quando você diz: estou exausto, meu corpo não aguenta mais, com certeza estou ficando doente, você está ativando uma resposta física que não vem de uma causa médica, mas de uma confissão espiritual mal alinhada. E o mais preocupante é que muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente. Nos acostumamos a falar a partir da reclamação, do medo, da dor, e sem saber estamos cultivando um terreno interior hostil à cura. Mas quando começamos a falar a partir da fé, da promessa, da verdade de Deus, então o corpo começa a obedecer a uma nova voz. Não é psicologia positiva, é um princípio espiritual. É o que Jesus demonstrou repetidamente ao falar com corpos quebrados e vê-los restaurados imediatamente. Vamos recordar como o próprio Jesus usava o poder de suas palavras para trazer vida onde havia morte. Em Marcos 5 encontramos a história de uma menina que havia morrido. A casa estava cheia de lamentos, a atmosfera saturada de desespero. Mas quando Jesus chegou, disse: por que tanto alvoroço e choro? A menina não está morta, mas dormindo. E embora todos zombassem dele, Jesus não mudou sua confissão. Tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente o corpo dela respondeu, seu espírito voltou, sua carne obedeceu à voz que trazia vida. Jesus não precisou tocá-la várias vezes nem orar por horas. Bastou falar. Porque quando você fala com autoridade espiritual e sob a direção do Espírito Santo, o corpo responde, a cura se ativa, a ordem se restaura. Esse princípio está presente desde a criação. Em Gênesis, quando a terra estava desordenada e vazia, Deus não agiu com as mãos. Ele falou: haja luz, e houve luz. O universo inteiro foi criado pelo poder de sua voz. E quando formou o ser humano, soprou nele o fôlego de vida. Não foi apenas ar, foi palavra viva, foi espírito. Isso significa que em você há uma voz depositada desde o céu, uma voz que não foi feita para repetir reclamações, mas para estabelecer o reino. Quando você fala com fé, quando declara que seu corpo está fortalecido, quando proclama que seus órgãos funcionam segundo o design de Deus, você está ativando a mesma lógica espiritual que deu origem a tudo o que existe. Mas quando você usa sua voz para amaldiçoar seu próprio corpo com palavras negativas, você entra em contradição com seu Criador. Muitos crentes oram por cura, mas anulam suas próprias orações com o que dizem logo depois. Pedem a Deus que os cure, mas comentam com resignação: acho que isso nunca vai passar ou já me acostumei a viver com essa dor. Essas frases não são apenas expressões, são decretos, e o que você decreta, você constrói. Por isso, o inimigo não precisa tocar seu corpo para te adoecer.
Ele só precisa que você declare doença, que sua confissão contradiga sua fé, porque então a doença encontra um ambiente fértil para permanecer. Mas Deus nos deu armas poderosas, e uma delas é a língua. Por isso Tiago a compara com um pequeno leme que dirige um navio gigante ou com uma faísca que incendeia uma grande floresta. Sua língua, embora pequena, tem um poder descomunal. Pode desencadear cura, pode levantar vida, pode mudar diagnósticos, mas também pode afundar sua saúde se não estiver sob a guia do Espírito. Há pessoas que lutam há anos com dores que não têm explicação médica. Fizeram exames, estudos, visitaram especialistas, mas a origem de sua dor não é encontrada. E se essa dor não for física, mas verbal, e se ela tiver origem em anos falando desde a derrota? Há quem tenha crescido ouvindo frases como "você tem uma saúde frágil, vai adoecer como seu avô aos 40 todos adoecem", e aceitou essas palavras como uma profecia inevitável. Mas hoje Deus quer quebrar esse padrão. Hoje Ele te chama a falar diferente, a declarar: meu corpo é forte porque Deus o fez forte. Cada célula responde ao design divino. O sistema imunológico que Deus colocou em mim é capaz de me proteger. Minha mente está em paz. Meus ossos se renovam. Meus órgãos se alinham com a vontade de Deus. Não porque você sinta, mas porque você crê. Porque a fé não fala a partir da evidência, fala a partir da promessa. Em Ezequiel 37 encontramos uma das visões mais poderosas de toda a Bíblia. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Não há vida, não há possibilidade humana de restauração. Mas Deus faz uma pergunta que nos confronta a todos: viverão esses ossos? Ezequiel, sem saber o que responder, diz: Senhor, tu o sabes. E então Deus não lhe diz: ore por eles ou toque neles. Ele diz: profetize sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel falava, os ossos começaram a se mover, se uniram, se cobriram de carne, receberam fôlego e voltaram à vida. Isso não é uma metáfora, é um modelo espiritual. Há corpos que parecem secos, sistemas que parecem exauridos, diagnósticos que parecem definitivos. Mas quando um filho de Deus se levanta e começa a profetizar vida, os ossos respondem, o corpo escuta, a carne obedece, porque foi projetado para se submeter à voz do Espírito que o habita. Seu corpo não é seu inimigo, é seu aliado, mas precisa ouvir a verdade com autoridade. Precisa ser dirigido por alguém que saiba quem é em Cristo. Quando você entende que é templo do Espírito Santo, você não amaldiçoa seu corpo por causa da dor, você o instrui com amor. Você diz: você vai responder, você vai se curar, você vai louvar a Deus com força. Não será um limite, mas um instrumento para a glória do Senhor. E mesmo que a dor não vá embora imediatamente, algo começa a mudar, porque as palavras criam atmosferas. As declarações de fé são sementes que brotam com poder. Cada vez que você diz: pelas chagas de Cristo fui curado, você não está repetindo uma frase vazia, está invocando uma transação eterna. Está trazendo ao presente o poder da cruz. Está alinhando seu corpo a uma realidade superior. Muitos grandes homens e mulheres de fé testificaram como o poder de sua confissão transformou sua saúde. Pessoas que receberam diagnósticos terminais, mas decidiram não repetir o que o mundo dizia, e sim o que Deus havia dito. E dia após dia declararam vida sobre seus corpos. Agradeceram pela cura antes de vê-la. Falaram às suas células, dirigiram-se aos seus órgãos, e o que era impossível começou a ceder, não porque eles tivessem uma força especial, mas porque alinharam sua voz com a do céu. E quando isso acontece, nenhuma doença se mantém firme, porque a palavra de Deus é vida, e vida em abundância. Davi entendia isso bem. No Salmo 113 ele fala à sua alma, mas também ao corpo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que cura todas as tuas enfermidades. Não diz algumas, diz todas. E o declara com certeza porque sabia que sua cura não dependia de como se sentia, mas de quem era seu Deus. Quando você começa a falar com seu corpo como Davi falava com sua alma,
algo desperta em você. A fé começa a fluir. A presença de Deus se ativa em cada fibra do seu ser. Porque o Espírito Santo não habita apenas no invisível, também se manifesta no físico. E uma de suas formas de agir é através das suas palavras. Hoje é o dia de romper com toda confissão negativa. Hoje é o dia de se arrepender por cada vez que você disse: estou quebrado, não aguento mais, isso nunca vai melhorar. Não porque Deus se ofenda, mas porque você se enfraqueceu com cada frase. Mas há redenção para suas palavras e há restauração para seu corpo. Você só precisa começar a falar diferente. Não espere se sentir bem para declarar cura. Declare cura até que seu corpo ouça e responda. Faça isso com firmeza, com fé, com autoridade, porque você não está sozinho. A mesma voz que falou aos ossos secos está disponível hoje para falar a sua vida. E se você não sabe o que dizer, comece com a palavra. Repita em voz alta: pelas suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Diga como quem reclama uma herança. Diga como quem lembra um pacto. Diga como quem ordena ao seu corpo que se lembre de quem o criou. Porque seu corpo não foi projetado para viver doente, foi criado para glorificar a Deus. E quando você fala com essa convicção, os céus se abrem e o corpo obedece. Porque não é a sua voz que tem poder, é a palavra de Deus na sua voz que transforma. Sua saúde não começa no hospital, começa na sua boca. E Deus hoje está te lembrando que você não precisa esperar outro diagnóstico para começar a falar diferente. Hoje você pode declarar: meu coração bate com força, meus ossos se fortalecem, minha mente está em paz, minha digestão se regula, meus pulmões respiram com liberdade. Porque não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu creio que Deus me fez completo, são forte para a sua glória. Agora que você sabe, o que você vai dizer ao seu corpo hoje? Porque o que você declarar, ele ouvirá. O corpo não responde ao acaso, não age por si só, não é uma máquina sem direção ou propósito. Foi projetado para obedecer a uma autoridade superior, uma voz que o guie e o alinhe com sua origem, e essa voz não é a do medo, nem do diagnóstico médico, nem do pensamento humano. É a palavra de Deus. Quando o corpo ouve essa voz, algo em seu interior se reordena, porque foi criado sob essa palavra, sustentado por ela e restaurado através dela. Hebreus 1:3 declara que o Filho sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Isso inclui sua saúde, seus órgãos, seus sistemas internos. Não há célula que não esteja sujeita à autoridade daquele que falou o universo à existência. Por isso, quando suas palavras estão alinhadas com o que Deus disse, o corpo reconhece essa verdade como sua linguagem original e responde. Não se trata de repetir frases positivas com a esperança de que algo aconteça. Se trata de entrar em acordo com o que o Criador já estabeleceu desde a eternidade. Isaías 55:11 afirma: assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra não volta sem produzir fruto. Ela tem um design, uma função, um destino. E quando você a toma e a pronuncia com fé, esse mesmo poder se ativa na sua vida física. Seu corpo não é alheio a essa dinâmica. Está feito para obedecer à palavra que o formou. Quando essa palavra é dita com convicção, seu sistema nervoso responde, seu sistema imunológico se ativa, seus órgãos começam a se alinhar, porque a voz do Espírito carrega em si o plano original da sua saúde. Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, não usou força física nem estratégias humanas. Usou a palavra escrita. Cada tentação foi respondida com: está escrito. Essa declaração não foi simbólica, foi uma manifestação de autoridade espiritual. Ao citar a palavra, Jesus reafirmou seu alinhamento com o propósito do Pai. E esse alinhamento trouxe vitória. No mesmo nível, quando você enfrenta um sintoma ou uma doença, sua primeira resposta não deve ser o medo nem o desespero, mas o alinhamento com o que está escrito. Se está escrito que menos suas feridas fomos curados, Isaías 53:5, então sua boca deve repeti-lo, não porque você sinta, mas porque é verdade. O corpo não espera uma explicação, espera direção.
e a direção espiritual mais alta vem da palavra. Salmo 107:20 revela um princípio eterno, enviou sua palavra e os curou, e os livrou da ruína. Não foi um tratamento, não foi uma medicina, foi sua palavra. Essa palavra que é espírito e vida, como Jesus afirmou em João 6,63. Essa palavra que não é letra morta, mas viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo do ser. Hebreus 4:12. Essa é a palavra que transforma o corpo desde dentro. Não é um processo emocional nem uma sensação espiritual abstrata. É uma realidade concreta, eficaz, tangível. Quando essa palavra é recebida com fé e proclamada com autoridade, começa um processo de restauração que toca cada fibra do seu ser. Em 2 Reis 20, encontramos o relato de um rei doente. O profeta leva uma palavra da parte de Deus: ordene sua casa, porque você morrerá. Mas o rei vira o rosto, ora ao Senhor e se alinha com sua vontade. Deus ouve, e antes que o profeta saia do pátio, recebe outra instrução divina: ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Eis que eu te curo. A reversão do diagnóstico veio com uma palavra. Não foi o profeta quem fez o milagre, foi a intervenção direta de Deus através de sua palavra. Esse modelo permanece. Deus continua enviando sua palavra como resposta, como medicina, como instrução. E quando você a toma e a faz sua, seu corpo começa a obedecer esse novo decreto. A doença não tem a última palavra quando a palavra de Deus foi liberada. Por isso, é essencial entender que a cura não começa na medicina, mas no espírito. A medicina pode tratar sintomas, mas só a palavra toca a raiz. A raiz do quebrantamento humano sempre foi espiritual. Desde o Éden, o pecado abriu a porta para a morte, para o deterioro, para a fragilidade do corpo. Mas também, desde o Éden, Deus começou a declarar promessas de redenção. Cada palavra profética, cada pacto, cada promessa apontava para restaurar o que o pecado havia danificado. Jesus, o Verbo feito carne, é a encarnação dessa palavra restauradora. E hoje essa mesma palavra está disponível, viva e eficaz, esperando ser pronunciada por filhos que entendem sua autoridade. Quando você repete a palavra com convicção, está entrando em acordo com a vontade de Deus. Não está pedindo permissão, está reivindicando um direito espiritual. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será feito. Essa permanência não é passiva, é ativa. Significa viver na palavra, meditá-la, declará-la, alinhar-se com ela. Porque só quando o que sai da sua boca está sincronizado com o que saiu da boca de Deus, então a autoridade do céu se ativa sobre a terra, e seu corpo reconhece essa autoridade. Não reconhece o medo, não reconhece a dúvida, mas reconhece a voz do que o criou. Em Mateus 8, um centurião se aproxima de Jesus pedindo cura para seu servo. Ele diz: apenas diga a palavra e meu servo será curado. Esse homem entendia a autoridade, sabia que as palavras certas, da fonte certa, produziam obediência imediata. Jesus se maravilhou com sua fé, e de fato, com apenas uma palavra, o servo foi curado. Não houve contato físico, não houve ritual, houve alinhamento. Uma palavra foi dita em fé, e o corpo respondeu. Esse mesmo princípio está vigente. Se você crê que uma palavra pode adoecer, também deve crer que uma palavra pode curar. Se crê que uma declaração negativa pode te enfraquecer, também deve crer que uma declaração baseada na Escritura pode te fortalecer. Em Romanos 10:17, somos ensinados que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não basta ouvi-la uma vez. Ela deve ser repetida, lembrada, meditada. A alma precisa ouvi-la, mas também o corpo. Porque a fé não é apenas um ato mental, é um dinamismo espiritual que afeta toda a existência humana. E quando essa fé ativa, o corpo não tem outra opção senão se alinhar, porque já não está sendo governado pelas emoções ou pelo temor, mas pela verdade que permanece para sempre. O corpo foi projetado para a verdade, e a verdade em sua forma mais pura é a palavra.
Quando o salmista declara em Salmo 119:93, nunca me esquecerei dos teus mandamentos, porque com eles me tens vivificado, ele está reconhecendo que a vida não vem de uma sensação, mas de uma instrução. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Essa vivificação não ocorre no abstrato, ocorre na mente, na alma, no corpo, porque a palavra não se limita a uma área da sua vida, ela transforma tudo. Se você vive conforme o que Deus disse, seu corpo o manifestará, porque o corpo não pode resistir por muito tempo à verdade. Pode ter sintomas, pode apresentar resistência, mas eventualmente se submete, porque sua estrutura original foi criada por essa mesma voz que hoje você pode declarar. Em Jeremias 1:12, o Senhor diz ao profeta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa vigilância não é passiva, é ativa, constante, determinada. Deus está atento a toda palavra que sai de sua boca. E quando alguém na terra a repete com fé, ele age. Essa ação não se limita ao espiritual, abrange o físico, porque sua glória não se manifesta apenas na alma restaurada, mas também no corpo curado. Quando você entende isso, não fala mais por emoção, fala por revelação. E cada palavra que você pronuncia se torna um canal de vida, um agente de transformação, uma semente eterna que não volta vazia. A alinhamento com a palavra não é uma sugestão, é uma necessidade, porque fora dela tudo perde sentido. O corpo pode estar vivo, mas sem propósito. Pode estar em movimento, mas desconectado do plano divino. Só a palavra lhe devolve sua direção, seu destino, sua essência. Por isso, cada vez que você lê a Escritura, faça-o com a convicção de que está alimentando seu corpo tanto quanto seu espírito. Não é um ato religioso, é um ato vital. É medicina celestial que entra pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua fé e produz um efeito que nenhuma substância terrena pode igualar, porque não foi criada por mãos humanas, mas pelo fôlego do Criador. Quando Jesus curou o paralítico em Marcos 2, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa instrução foi clara, direta, cheia de autoridade. Não houve necessidade de explicar nem de convencer. A palavra foi suficiente. O corpo obedeceu porque reconheceu a voz de sua origem. Esse mesmo padrão se repete uma e outra vez nas Escrituras. A palavra não apenas informa, transforma, não apenas consola, ordena, não apenas ensina, liberta. E quando essa palavra é pronunciada por alguém que crê, o corpo se rende. Não porque seja fraco, mas porque foi criado para se submeter à verdade. A chave não está em quanto você fala, mas no que você fala. Não está em repetir por repetir, mas em declarar desde a certeza. Quando você fala a partir da palavra, está liberando uma força que não vem de você, mas do céu. E essa força não se limita ao espiritual, penetra o físico, o repara, o reestrutura, o renova, porque assim foi desde o princípio e assim será pela eternidade. O céu e a terra passarão, mas sua palavra não passará, e tudo que você alinhar com ela será sustentado, restaurado, vivificado. Se seu corpo precisa de direção, não a dê com temor, dê com a palavra. Não fale a partir do que vê, mas do que está escrito. Não se baseie no que sente, mas no que Deus disse. Porque sua palavra não muda, não envelhece, não perde eficácia. E quando você se alinha com ela, tudo em você começa a refletir sua glória, do invisível ao tangível, do espiritual ao físico, porque a palavra não tem limites, só precisa ser crida e proclamada com poder, com verdade e com fé. A doença nem sempre começa no corpo. Muitas vezes sua raiz está em um lugar mais profundo, a alma. Ali onde se armazenam as feridas não tratadas, os pensamentos persistentes, as emoções contidas e as culpas acumuladas, forma-se um terreno fértil para que a aflição se manifeste no físico. O corpo é sensível aos estados internos, e embora se tente ignorar, tudo o que se experimenta emocional e espiritualmente termina se refletindo nele. As Escrituras nos mostram que a cura não é um assunto meramente externo. Em várias ocasiões, Jesus curou corpos ao mesmo tempo que perdoava pecados ou restaurava a alma. Em Marcos 2, quando apresentaram o paralítico,
Antes de dizer levanta-te e anda, ele disse: Filho, teus pecados te são perdoados. Não foi uma resposta inesperada, foi uma intervenção na ordem correta. Jesus sabia que naquele caso a paralisia do corpo estava vinculada a uma paralisia interna. Ao longo da história bíblica encontramos uma constante conexão entre a saúde espiritual e a saúde física. O Salmo 32 expressa isso com crueza: enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. O salmista reconhece que o silêncio de sua alma, o não confessar seu pecado, estava desgastando seu corpo. Há dores que não têm explicação clínica, mas que são consequência direta de uma alma que carregou demais por tempo demais. Quando se guarda rancor, quando se cultiva a tristeza, quando se vive sob uma culpa não resolvida, o corpo recebe isso como uma carga que não foi under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed, your touch remains like a gentle moth